Vamos falar de mercado de trabalho. Você tem medo de perder seu emprego ou vive preocupado com isso? Se sua resposta é sim, saiba que não está sozinho. Pois é, mas por que será que as pessoas têm tanto medo, né? Têm tanto receio? O nosso colega, o repórter Genildo Lavinski, foi às ruas para buscar uma resposta a essas perguntas. Confira. A grande pergunta é a seguinte: você tem medo de ser demitido? Será mesmo que não tem? Você é daqueles que chega ao trabalho de manhã cedo e fica preocupado com o olhar do seu patrão? Vamos saber nas ruas então o que é que as pessoas acham disso. Emprego tá difícil, né? Então a gente sempre pensa, né? Quem tem família sempre se preocupa com a questão do dia seguinte, né? O que é que o senhor faz para garantir o emprego e nunca temer a demissão? A gente procura fazer o melhor todos os dias, né? A gente procura se capacitar, né? Se atualizar para poder enfrentar o mercado de trabalho que está aí, né? Falta de profissionalismo, falta de qualificação. Acho que por isso sente medo. Ele pode sentir que ele está no bico do urubu desde quando ele não é um bom profissional. A partir desse momento, ele já pode não se sentir um funcionário. Demitido, rapaz? Tem medo de ser demitido? Você é louco? Ei, pelo amor de Deus. Volta aí pro estúdio, corta aí. E será que existe algum sinal de que o emprego está ameaçado? Muitas vezes percebendo antes até possível evitar uma demissão. Mas como fazer isso, né? Quem dá as dicas para a gente agora é o especialista em carreiras e recursos humanos, seu Antônio Amorim, nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Olá, seu Antônio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Zé. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós vimos Genildo Lavinski brincando ali, né, batendo na parede, né, não foi nem na madeira, foi na parede, no concreto mesmo. Mas, para além disso, esta é de fato uma grande preocupação dos baianos e dos brasileiros como um todo, né, perder o emprego, ser demitido. Como é que a gente percebe os sinais de que, de fato, isso pode acontecer ou isso não passa de uma paranoia, de um medo exagerado nosso? Eu acho que pode acontecer as duas coisas, né, tanto algo interno quanto algo externo. É sempre interessante estar observando os sinais, né? Como um sinal de trânsito, né? Quando as coisas, o sinal está verde, de repente ele passa a amarelo. Então, observar que mudanças de comportamento estão existindo na relação que você tem com a liderança, que você tem com a equipe. E não só internamente, e também dentro do contexto da empresa que você atua, do mercado, como é que estão as coisas. Estar observando isso, eu acho que pode diminuir exatamente essa paranoia. O senhor falou de mudanças. Quais mudanças seriam essas? Olha, um exemplo que é muito claro para mim, assim, o processo de inclusão, né? Então, se você conhece do assunto, se você se preocupa com ele, se você pode contribuir e você não é incluído na decisão, esse é um sinal que, de alguma forma, para aquele contexto, você não está sendo importante. O sentimento, a inclusão gera um sentimento de importância. Você inclui quem é importante para tomar a decisão. Esse é um exemplo. É um exemplo muito bom, por sinal, esse, né? Às vezes também o trabalhador, ele acaba percebendo que ele fica meio de escanteio, né? Ele começa a perceber que ele não é chamado, por exemplo, para os encontros, ou ele não é convidado para um momento importante, uma reunião estratégica da empresa. Bom, isso também seria indícios de que algo não vai bem com esse trabalhador? Esse é um indício realmente, né? Por exemplo, às vezes você observar, você antecipou as férias num período de planejamento, num período em que os trabalhos está sendo decidido o futuro da sua área ou da empresa num processo de planejamento, às vezes num planejamento estratégico, indica que naquele momento ali você está fora, né? Há uma sinalização. É isso que é importante perceber. O funcionário percebendo que ele está sendo afastado, não está sendo incluído nessas reuniões estratégicas e tudo mais, como é que ele pode agir para evitar essa demissão, já que ele está sentindo que a coisa não está boa para o lado dele? Aproximar do chefe é uma boa ideia? Muito boa essa questão, porque, na verdade, eu acho que aí passa a questão da negociação, né? Eu digo sempre que negociação é a arte da vida, a gente negocia o tempo todo. Então, aí há uma questão fundamental que eu acho que vem mais atrás dessa questão. Como é que é a relação de abertura dessa liderança com você? Você pode falar o que pensa, o que você sente, e aí é um processo que abertura gera confiança. Se a gente cria um ambiente de abertura e confiança, eu posso dizer, olha, eu estou sentindo que está acontecendo isso, e aí abrir um espaço para negociar. E aí é fundamental que qualquer um identifique qual é o seu valor adicional, o que você agrega quando você está aqui fazendo esse jornal, quando você está aqui, o que a sua figura agrega ao jornal.
né? Então, esse processo é um processo de identificar onde é que está o meu talento, onde é que está a minha força e de que forma eu posso usar isto nessa negociação. Seu Antônio, eu falava agora há pouco sobre essa preocupação dos baianos em perder o emprego. Os números ajudam a gente a compreender um pouco desta preocupação. Vejam só, 62.810 pessoas com carteira assinada, elas foram demitidas, né, ou seja, foram afastadas, perderam postos de trabalho em agosto passado aqui na Bahia. 21.947 pessoas só em Salvador. Números aí que mostram, né, esse afastamento, né, esse número de demissões. Aí eu pergunto para o senhor, naquele momento em que o trabalhador percebe que ele está sendo, de certa forma, preparado para ser afastado, ele pode, de repente, abrir o jogo com o chefe e falar, olha, talvez eu não esteja funcionando nesta área, mas eu posso funcionar numa outra. Vamos tentar, de repente, em outro setor. Seria uma estratégia? Isso. Esse ponto é que eu dizer, trazer uma mensagem positiva, né? Às vezes eu trabalhei muitos anos dentro de organizações e há 14 anos trabalho como consultor, como coach, e percebo muitos depoimentos assim, aquilo que naquele momento parecia ser a pior coisa, foi uma grande oportunidade, né? E para isso eu acho que é fundamental ele identificar onde é que estão os seus talentos, né? Uma frase muito interessante que eu vi outro dia que diz assim, talento é aquilo que você faz e que os outros acham que você faz melhor do que os outros. Então perceber aonde é que está o seu talento e de repente utilizar esse talento nesse novo momento, né? Porque não tem nada definitivo, há uma possibilidade de você criar um novo campo. Sem dúvida, até porque há males que vem para bem, já diz o velho ditado, né, seu Antônio? Obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia. Um bom dia. Muito obrigado.